tão pouco tenho falado de ti, mas eu te peço, mãe, rogai por mim. Queridos irmãos dos círculos do SCC, Encontro de Casais com Cristo, que se preparam para celebrar o 18º Congresso das regiões Norte e Nordeste, hoje nós vamos falar um pouco sobre o dogma da Imaculada Conceição de Maria. No entanto, é preciso ter presente o significado do termo dogma, que para a Igreja são normas de fé. A Igreja, por meio do seu magistério, nos encaminha, nos aponta o destino final de todo o nosso trajeto. Em outras palavras, por meio dos dogmas, a Igreja nos aponta o caminho da perfeição, o caminho de chegar ao céu, a Jerusalém celeste. E a Igreja faz isso não pelos seus próprios méritos, mas tendo como poder, realeza, o próprio Cristo, que lhe concede. Quando o Senhor forma a sua Igreja, lhe chama a este mundo a dar continuidade à obra proclamada por Ele. Portanto, a Igreja, por meio de seus dogmas, ela vai continuando a missão redentora de nosso Senhor Jesus Cristo aqui neste mundo. Os dogmas marianos são 4: a maternidade divina, a virgindade, a Imaculada Conceição e a Assunção. Todos os dogmas marianos foram gerados na Igreja com uma perspectiva cristológica, ou seja, todos os dogmas marianos foram proclamados em vista de uma defesa da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, todos os dogmas marianos têm como base, como fundamento, o próprio Cristo. Os dogmas marianos, eles têm como fontes as Sagradas Escrituras, a tradição é o magistério e o sensus fidelio, a fé simples do povo. Por exemplo, antes do dogma ser proclamado, na verdade, no fundo, o povo mais simples já venerava a Virgem Maria. Se formos observar no percurso histórico da Igreja, vamos encontrar registros desde o 3º século lá do cristianismo, onde os primeiros cristãos já veneravam a Santa Mãe de Deus. Por exemplo, no século V, encontra-se formada uma oração Subitum Praesidium, que ali os cristãos perseguidos recorrem à Santa Mãe de Deus, à sua proteção, à sua intercessão. O dogma da Imaculada Conceição de Maria foi proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX, por meio da bula Ineffabilis Deus. O termo Imaculada significa aquela que é pura, aquela que é toda pura, aquela que foi preservada de todo o pecado em vista do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O termo Imaculada significa isto. Maria, aquela que é toda pura, a tota púrpura, a que caritomene, é um termo grego para dizer que Maria, desde o início de sua concepção, ela nasceu isenta, preservada de todo pecado, em vista do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 28, quando o anjo aparece à Virgem Maria e lhe dá a proposta de ser a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, o anjo lhe fala e ela responde: eis aqui a serva do Senhor. Portanto, toda a vida de Maria está em função, em vista do nascimento do Filho de Deus, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Agostinho, no finalzinho do século VIII, ele vai dizer: Maria
ela foi preservada de todo o pecado. Ela tornou-se templo sacrário, a mais bela mulher de toda Jerusalém. Ela foi escolhida com uma missão particular, em vista do nascimento do Filho de Deus, do Verbo de Deus, daquele que é a palavra. Santo Agostinho ainda diz: Maria, antes de conceber, de gerar o Filho de Deus nas suas entranhas, no seu ventre, ela o gerou em seu coração. Portanto, o dogma da Imaculada Conceição de Maria é refletido em torno da divindade do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Maria foi preservada de todo o pecado para que no futuro, por meio dela, Deus pudesse fazer com que o seu Filho seja gerado na carne. E nesse mistério de encarnação, que São João inaugura o seu evangelho dizendo: no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Maria, ela gera nas suas entranhas, no seu útero, aquele que é o autor da vida, aquele que é o início da vida, nosso Senhor Jesus Cristo. É nisto que consiste o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Ela foi preservada de todo o pecado em vista do nascimento do Filho de Deus, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E com o nascimento do Filho de Deus na carne, revelando-se a nós na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, Maria, ela vai cooperando na obra redentora. Ela não é aquela que opera a redenção do homem, mas que por meio dela veio a salvação e a redenção de todo o gênero humano. Podemos assim dizer que Maria, ela gerou nas suas entranhas o Redentor do homem, o Redentor do mundo. Portanto, por meio de sua vida, de seu sim, ela participa para a história da salvação. Ela contribui para que a redenção de todo o gênero humano aconteça aqui neste mundo. Portanto, Maria não é uma mulher qualquer, mas aquela que foi isenta, concebida de todo o pecado em vista do nascimento do Filho de Deus. Portanto, a partir do mistério da encarnação, em que a Virgem Maria participa, contribuindo para o desenvolvimento da história da salvação, ali nós somos redimidos. A natureza humana, deturpada pelo pecado, agora, com o nascimento do Filho de Deus, assumindo a nossa natureza por meio da carne da Virgem Maria, toda a natureza humana agora é redimida. E a Virgem Maria, concebida sem pecado, contribui para que esse mistério profundo de nossa fé, realizado e consumado em nosso Senhor Jesus Cristo, acontecesse na história. E no final desse mesmo percurso da vida histórica de nosso Senhor Jesus Cristo, lá na cruz, olhando para sua mãe, ele também nos concede esta graça. A Virgem Maria, ali na cruz, é nos dada como mãe. O próprio Filho de Deus, o Redentor do mundo, nos concede e nos ensina a chamar Maria, Nossa Senhora, também de mãe. Portanto, Maria não é somente aquela que é imaculada, aquela que foi preservada de todo o pecado em vista do nascimento do Filho de Deus na carne, mas também ela contribui para que a redenção do mundo aconteça na história. Graças à Virgem Maria, ao sim de Maria, nós fomos reintegrados, reconciliados com Deus. E, portanto, podemos dizer que Maria, ela contribui para a redenção humana. E nesta sua vocação particular, a qual está inserida e contribui para o desenvolvimento da história da salvação, ela é nos dada como mãe. E continua, além da ideia do tempo, continua nas alturas dos céus,
junto com o seu Filho, o Redentor do mundo, contribuindo para a salvação de toda a humanidade. Que Deus, nosso Pai, por meio da bem-aventurada Virgem Maria, a cheia de graça, abençoe a você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Não entendo por que não te aceitar, se és puro amor e por amor se entregou a Deus, me faz pensar porque vivo fugindo assim. Quero que envolva-me em sua aurora, minha Senhora. Quero cantar sua vitória, Nossa Senhora.